Olá pessoal, hoje é a continuação da nossa aula de teoria de orbitais moleculares. Na aula anterior nós vimos como acontecia, como ela foi construída para moléculas como o hidrogênio, H2. Então nós vimos que quando juntamos dois orbitais do tipo S, nós damos origem a um novo tipo de orbital, um orbital que é a soma desses dois orbitais, tipo S. Então, nós temos um novo orbital, um orbital do tipo sigma. Tá? Então, esse orbital do tipo sigma é a junção de dois orbitais do tipo S para o hidrogênio. Então, nós vimos que essa junção pode acontecer em fase ou fora de fase. O que acontece quando a gente faz essa junção fora de fase? Fora de fase, nós temos então uma região que nós vamos chamar plano nodal, onde não existem elétrons, que é aqui o plano nodal. Então, vai ter um nó aqui, uma região que a energia não favorece a presença dos elétrons, tá? Então, esse tipo de orbital, do tipo sigma, nós vamos chamar de orbital ligante. E esse orbital aqui nós vamos chamar de orbital antiligante. Ok? Então, em termos energéticos, o orbital do tipo ligante tem energia inferior à energia dos orbitais do tipo antiligante. Então, quando nós vamos construir o diagrama de energia para o hidrogênio, nós fazemos da seguinte maneira: uma escala de energia, aqui, os orbitais do hidrogênio atômico na mesma altura energética. Então, orbitais do tipo S e orbitais do tipo S na mesma linha energética, tá? Esses orbitais do hidrogênio vão interagir desta maneira aqui, de maneira a somar as suas nuvens eletrônicas e de maneira a dividir as suas nuvens eletrônicas aqui, ok? Então, o que vai acontecer aqui? O orbital do tipo ligante tem energia inferior à energia dos orbitais atômicos que deram origem a ele, tá? Então, o orbital sigma ligante, que veio da junção de orbital S com orbital S, vai ter energia inferior à energia do próprio átomo. Então, quem construiu o orbital do tipo sigma ligante? O orbital do tipo S com o orbital do tipo S. O que acontece quando o orbital do tipo antiligante surge? Ele vai ter energia superior à energia do próprio átomo, né? Então, a gente tem aqui energia superior à do próprio átomo. Ok? Bom, os elétrons que estão aqui, para serem emparelhados, né, e formar a ligação química entre um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio, vão ser distribuídos dentro dos orbitais. De qual orbital preferencialmente? Dentro do orbital do tipo ligante. Por quê? É o orbital que tem mais baixa energia. Então, esses dois elétrons vêm para cá, nos orbitais, ok? E esses dois orbitais aqui atômicos agora deixam de existir porque eles se misturaram, né? Então, eles passam a formar os orbitais moleculares. Então, um orbital molecular vem da formação de dois orbitais atômicos.
Cada orbital atômico dá origem a um orbital molecular. Então, por isso, se você tem 2 átomos, você tem 2 orbitais moleculares. Então, aqui estão os 2 orbitais moleculares na sua molécula. Então, aqui é um átomo, aqui é um átomo. Aqui é o que acontece dentro da molécula. Tá? Então, aqui é o que a gente vê dentro da molécula, essa região aqui, tá? Então, os elétrons vão ficar no orbital que tiver energia inferior. Então, dentro dessa escala de energia aqui, os orbitais sempre vão preferir ficar dentro dos orbitais que se formaram com energia inferior, tá? Bom, a gente também viu, né, que nós podemos determinar a ordem da ligação desses orbitais. A ordem da ligação desses orbitais, ela depende da quantidade de elétrons que está aqui no orbital do tipo ligante e da quantidade de elétrons que está no orbital antiligante. Neste caso específico, a quantidade de elétrons, o número de elétrons no orbital do tipo ligante é de número 2, tá? Então, menos o número de elétrons no orbital do tipo antiligante. Então, quantos elétrons tem aqui? 0 elétrons. Todo esse número dividido por 2, porque para poder formar uma ligação química, você precisa de ter 2 elétrons, tá? Então, você divide todo esse número por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, essa ordem de ligação igual a 1 mostra que nós temos o hidrogênio com uma ligação. Se a ordem de ligação ela é maior do que 0, né? Vou colocar um tracinho aqui para mostrar o 0. Se a ordem de ligação é maior do que 0, então a molécula existe, ok? Se a ordem de ligação for menor do que 0, a molécula não existe, tá? Esse aqui é o símbolo matemático de existe e de não existe, para que vocês leiam. Bom, então, dando continuidade à nossa aula, nós podemos observar que existem outros tipos de orbitais. Então, quando a gente estudou o hidrogênio possui configuração eletrônica 1s1, ou seja, ele só possui orbitais do tipo s. Então, o diagrama anterior, ele valia tanto para o hidrogênio quanto para o hélio, que tem configuração eletrônica 1s2. Agora, quando a gente desce para as outras camadas, nós temos átomos com mais elétrons, né? Nós temos, por exemplo, o lítio, né, que possui, além, né, que tem Z de número 3, então ele possui, além dos 2 elétrons da camada 1s2, ele ainda possui mais esse elétron aqui na camada na camada L, um orbital 2s1 preenchido, né? Então, a gente consegue fazer o diagrama de energia para os orbitais 2s da mesma maneira que a gente fez para o hidrogênio e para o hélio, tá? Quando começa a aparecer outros elementos químicos, como por exemplo o berílio tem número de prótons, né, igual a 4, então o diagrama de energia para ele fica da mesma maneira que o diagrama de energia que a gente construiu, que só tem orbitais s, né, o de hidrogênio e do hélio, mudando apenas o orbital que está acontecendo a mistura, que é o orbital da camada de valência, né? Então, o orbital da camada de valência para o lítio é esse daqui, então a ligação vai acontecer com ele. E aqui para o berílio. Quando a gente chega lá no bromo a coisa muda um pouco, né? Aliás, muda bastante. O bromo tem Z de número 5, e quando ele tenta se conectar a um outro bromo, né,
mais elétrons vão estar envolvidos. Além do orbital 2s2, que ele já vai ter preenchido, ele vai aparecer o 2p1 aqui, né? Então, a camada de valência dele, ela é um pouco maior, ela tem mais 2 orbitais. Então, ela não tem só o orbital S, ela também tem orbital do tipo P, né? Bom, agora entra a observação de cada tipo de orbital. A gente tem que observar de qual tipo de orbital que nós estamos falando. Se nós estamos falando de um orbital que está no eixo cartesiano X, se é um orbital que está dentro do eixo cartesiano Z, né? Ou se é um orbital que está dentro do eixo cartesiano Y, né? Se a gente está falando, então, de um orbital PX, se a gente está falando de um orbital PZ, ou se a gente está falando de um orbital PY. A maneira com que nós vamos conectar esses orbitais vai diferenciar dentro da teoria de orbitais moleculares, né? Vai ser diferente, porque aqui nós temos um orbital do tipo S, que ele é esférico. Então, qualquer aproximação de um outro átomo vai ser simétrica, né, a ele, né? Ele pode aparecer em qualquer posição, o átomo pode se aproximar de qualquer posição que a ligação pode ocorrer. No entanto, com o orbital PX, PY e PZ, isso já difere um pouco, né? Esses 3 orbitais aqui vão enxergar, né, a aproximação do outro átomo de maneira distinta, né? Só para relembrar com vocês aqui, gente, quando a gente faz o diagrama de caixas, né, a gente representa o orbital S com uma caixinha, e no diagrama de caixas nós representamos o orbital do tipo P com 3 caixinhas, né? Não sei se vocês vão lembrar isso do ensino médio, se é que vocês tiveram, né? Então, a gente representa dessa maneira aqui. Nós vamos representar cada um desses orbitais dentro do diagrama de energia, não como caixas, né? Nós vamos representar como traços. Um traço que representa um orbital do tipo S e 3 traços que representam orbitais do tipo P. Quando eu coloco eles todos em linha, assim, quer dizer que eu tô pegando um orbital do tipo P, onde todos os orbitais possuem a mesma energia, por isso que eles ficam dentro da mesma linha, ok? Bom, então vamos continuando. Quando nós vamos tentar combinar orbitais do tipo S, a gente já sabe que acontece S com S, formando sigma com sigma. Quando a gente vai tentar combinar orbitais do tipo P, nós temos que observar qual é o direcionamento desses orbitais dentro dos eixos cartesianos. Então, o primeiro exemplo que nós vamos utilizar aqui é do orbital PZ, orbital PX com orbital PX, tá? Então, vamos colocar aqui um orbital PX. Tentando interagir com outro orbital do tipo PX. Então, eu tenho um orbital PX tentando interagir com um orbital do tipo PX. Tá? O que é que vai se formar daqui? Tá? Bom, quando nós tentamos fazer essa combinação linear, se vocês observarem, tá? Aqui, a fase positiva está voltada para a fase negativa, né? Então, nós temos 2 tipos de combinação. A fase positiva voltada para a fase positiva e a fase negativa voltada para a fase positiva. Combinar negativo com negativo é a mesma coisa de combinar positivo com positivo, porque você está fazendo combinação em fase, né?
Então, o que se forma do orbital PX com o orbital PX combinado fora de fase e do orbital PX combinado em fase? Então, vamos lembrar que nós estamos falando de ondas, né? Que as ondas, quando chegam, vamos lembrar? As ondas, quando chegam em fase, elas se somam. E as ondas, quando chegam fora de fase, elas se anulam, né? Então, nesse caso aqui, essas duas estão chegando, se aproximando linearmente em fase, tá? Então, estão dentro desse eixo cartesiano. Aliás, qual deveria ser chamado esse eixo cartesiano? Se o meu orbital está direcionado dentro de um eixo cartesiano, e esse orbital é um orbital do tipo P, ele recebe o nome do eixo ao qual ele está orientado, né? Então, se a gente está combinando o orbital PX com PX e eles estão dentro do eixo cartesiano, esse eixo cartesiano é o eixo cartesiano do tipo X, tá? Em alguns livros mais novos, é usado o orbital PZ como eixo de ligação, né? Não um orbital PX. Então, nesse tipo de livro, a gente padroniza como eixo de ligação sempre o eixo PZ. Eu estou fazendo no eixo X aqui só para facilitar o desenho, porque vocês já conhecem a orientação PZ, PX e PY dessa maneira aqui da aula de física, né? Bom, então, nesse caso, a gente tem aqui PX com PX, PX com PX, e a gente vai ter as duas combinações. Nesse caso, eu tenho uma combinação do tipo construtiva, ou seja, eu estou somando dois orbitais que estão em fase. Então, vai haver uma soma, né, das funções de onda. E aqui eu vou combinar os orbitais fora de fase, então vai haver uma anulação, uma região de anulação dos orbitais que estão sendo formados, tá? Então, vamos começar por esse daqui, que é o orbital que está em fase, né? Então, vamos lá. Quando eles se aproximarem, vou desenhar aqui um verdinho, né? Quando eles se aproximarem, a região central vai crescer em densidade de probabilidade de vocês encontrarem o elétron. Aqui estão os núcleos. E a região contrária vai reduzir o seu tamanho, tá? Então, essas duas regiões se somam e essas duas regiões aqui reduzem a sua densidade, tá? Então, a maior probabilidade de você encontrar o elétron é aqui nesse miolo. Então, essa combinação ela foi feita frontalmente, frente com frente de orbital, tá? Então, eles se somaram. Quando isso acontece, nós temos a formação de um orbital do tipo sigma também. Assim como nos orbitais do tipo S, o orbital do tipo sigma também se forma, né? Então, de onde surgiu esse orbital do tipo sigma? Da combinação de PX com a combinação de PX, tá? Então, esse orbital, ele não tem um plano nodal no centro. Então, nós vamos chamar esse orbital de orbital ligante, tá? Já no caso aqui de cima, eu tenho o orbital de frente, frontalmente com o orbital de fase inversa, né? Então, eles têm uma alteração de fase. Então, quando isso acontece, nós vamos ter uma região onde o elétron não pode ficar, né? Que é o nó. Então, o que vai acontecer com isso daqui? O elétron vai tentar se afastar desse meio, desses dois aqui. Então, o que a gente vai ter é uma redução do orbital que está próximo ao plano nodal e um aumento da densidade para o lado que está mais distante do elétron. Tá? Então, a gente vai ter esse tipo de formato. Então, esse orbital aqui é um orbital
do tipo sigma também, mas agora antiligante, PY, tá? Ah, desculpe. PX, né? Vamos corrigir aqui, né? PX, tá? Então, ele vai ser um orbital sigma, PX, tá? E um orbital do tipo antiligante. Então, ele é um orbital antiligante, ok? Como é que fica, então, a combinação dos outros orbitais? Então, eu combinei apenas esse. Então, agora nós vamos passar a combinar os orbitais PZ e o orbital PY, ok? Então, vamos lá, vamos adiante. Bom, pessoal, então, voltando agora para a gente ver a combinação, então, dos orbitais do tipo PZ com o orbital PZ. E do orbital PY com o orbital PY. Quando nós escolhemos aqui o eixo de ligação como o eixo X, esse eixo tem que ser mantido. Então, quando vocês forem combinar os orbitais do tipo PZ e o tipo PY, o eixo de ligação continua sendo o eixo X. Por isso, nós chamamos que a teoria de orbitais moleculares, que ela usa o que a gente chama de CLOA, né? Que é a combinação linear de orbitais atômicos, né? Combinação linear de orbitais atômicos, olha só, CLOA. Ok? Então, essa combinação linear de orbitais atômicos, ela é feita, então, em uma linha. Se nós escolhemos a linha X para fazer a ligação, nós temos que mantê-la até o final. Se a gente escolher a linha Y, a gente tem que escolher usá-la até o final. Se a gente escolher o Z, a gente vai manter o eixo de ligação como Z até o final. Como eu comecei usando o eixo X, então eu vou continuar usando o eixo X. Mas vejam, nos livros mais novos, vocês vão encontrar o eixo de ligação padronizado, né, como o eixo de ligação Z, tá? Bom, então o que vai acontecer quando esses dois orbitais se combinarem, né? Bom, então vamos imaginar que eles estão se aproximando. Eles não estão se aproximando frontalmente, eles estão se aproximando aqui, ó, pela lateral, tá? Então, uma combinação lateral de orbitais atômicos, né, ela dá origem a um novo tipo de orbital. Então, essas duas nuvens eletrônicas aqui, ó, vão tentar se emendar, tá? Então, nós vamos colocar aqui as nuvens eletrônicas tentando se emendar. Então, aqui eu tenho o núcleo dos dois átomos e as nuvens eletrônicas se somando aqui no centro, tá? Era como se eles estivessem deitando um sobre o outro. Então, por isso que a gente chama de overlap, né? Eles estão se sobrepondo. Então, essa sobreposição nós vamos chamar de overlap. Então, aqui, olha, a parte negativa se une, né? Então, vai ficar parecendo aqui a salsicha, né? Um pão de cachorro-quente, essa nova forma, né? Mas o que a gente vê é que, então, essas duas partes aqui se uniram, formando um novo tipo de orbital. Que tipo de orbital é esse? Não é mais um orbital do tipo sigma, porque o orbital do tipo sigma, esses dois orbitais teriam que estar frontalmente direcionados. Então, essa combinação é uma combinação paralela. Sendo uma combinação paralela dos eixos dos orbitais P que estão nos eixos cartesianos Z, né? Então, ela dá origem a um novo orbital. E esse novo orbital se chama orbital do tipo π, né? Como essa combinação mostra uma região
de alta densidade, né, eletrônica aqui, nós vamos chamar esse orbital de orbital π, né, PZ, vamos chamar ele de um orbital ligante. Ok? Então, esse é um orbital chamado de orbital π ligante. Quando a gente tem essa combinação em fase, nós também precisamos de fazer obrigatoriamente a combinação fora de fase, né? Porque cada orbital atômico dá origem a um orbital molecular. Então, se você juntou dois, tem que formar dois aqui também, tá? Como é que é o formato desse novo orbital? Ao contrário desse que as nuvens eletrônicas estão tentando se aproximar, quando você coloca, né, inverte o sinal aqui, né, essa aproximação, ela vai fazer com que eles tentem se afastar, porque eles estão em fases opostas, né? Então, esses orbitais aqui, eles vão tentar ficar longe dessa região central, né? Ao contrário do orbital ligante, que ele tem a maior densidade aqui, né? A maior contribuição dos dois aqui no centro. Então, o que a gente vai ter aqui é um afastamento do orbital da região central. Ele tenta se distanciar, tá? Eu vou colocar aqui um positivo e aqui um negativo. Aqui um negativo e aqui um positivo, ok? Então, essa região do centro aqui é uma região de nó, é uma região do plano nodal. Então, esse orbital aqui é um orbital ligante. E esse orbital aqui é um orbital antiligante. Ok? Então, eles são orbitais antiligantes. Então, quando eles se unem, né, eles se unem de forma antiligante. E o nome desse novo orbital? Se esse orbital é um orbital do tipo π, então, esse orbital aqui, antiligante, vai ser um orbital do tipo π antiligante, PZ. Ok? Então, orbital antiligante, PZ. Nós temos aqui, né, dois outros orbitais, né, os orbitais PY. Se vocês observarem, eles também estão direcionados lateralmente. Então, a conexão desses dois orbitais vai ser igual à conexão dos orbitais PZ, né? Então, eles vão ter uma região na combinação ligante de alta densidade eletrônica no centro e nos orbitais antiligantes de baixa probabilidade, né, de encontrar elétrons no centro, uma região com plano nodal. Então, isso daqui é uma soma de função de ondas construtiva e esse aqui é uma soma de funções de onda destrutiva. Aqui construtiva, aqui destrutiva. Então, esses orbitais aqui, né, que estão no eixo cartesiano Y, né, eles estão direcionados para o eixo cartesiano Y, o eixo de ligação, o eixo X, eles também vão receber a mesma característica. Vejam que os formatos das nuvens eletrônicas são semelhantes. Então, esses orbitais são orbitais do tipo π, PY, e esse π antiligante, PY, tá? Então, esse orbital aqui é um orbital ligante. E esse orbital é um orbital antiligante. Tá? Então, esses são os formatos dos orbitais. Vejam que os dois formatos são semelhantes. Então, agora que a gente já sabe como os orbitais do tipo P e do tipo S se conectam, a gente consegue construir um diagrama de energia para uma molécula, por exemplo, do
B2, ou seja, 2 átomos de boro. Porque o átomo de boro, além dos orbitais S na camada de valência, ele também tem orbitais do tipo P. Ele tem um orbital do tipo P, né? Então, a configuração eletrônica da camada de valência é 2s2, 2p1. Tá? Então, além da sobreposição dos orbitais S, também vai acontecer a sobreposição dos orbitais P, quando a gente fizer a combinação linear. Então, vamos lembrar? Os orbitais do tipo S, quando eles se conectam, eles dão origem, então, olha lá, eles dão origem ao orbital sigma ligante e um orbital sigma antiligante, ok? Então, na escala de energia, a gente sabe que o orbital ligante tem energia inferior à do orbital antiligante. Por isso, no diagrama de energia, o orbital sigma fica para baixo e o orbital sigma antiligante, ou sigma estrela, que alguns lugares falam, né, esse asterisco aqui, né, ele é utilizado para mostrar o orbital antiligante, tá? Então, a gente vê que, em termos energéticos, a gente vai enxergar isso daqui. A gente vai enxergar isso daqui para quem? A gente vai enxergar para esses orbitais do tipo S aqui do boro, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui os dois orbitais S. Um boro pro lado de cá, o outro boro pro lado de lá. Né? Um orbital 2s do boro aqui e outro orbital 2s do boro lá. Então, como é que eles vão se combinar? Eles vão se combinar, lembre-se, frontalmente, forma orbital do tipo sigma. Sigma 2s, 2s. Esse é um orbital do tipo ligante, que veio da sobreposição de dois orbitais do tipo S. Essa sobreposição também forma os orbitais do tipo antiligantes, 2s, 2s. É obrigatório, sempre que um orbital atômico se combina com um orbital atômico, um orbital molecular é formado, tá? Então, para cada orbital atômico, forma-se um orbital molecular, tá? Bom, dá uma pausinha aqui, pessoal. Bom, pessoal, então agora nós vamos continuar fazendo a combinação dos orbitais do tipo P. Orbital. Os orbitais que nós vamos observar aqui vão ser o orbital X, o orbital Y e o orbital Z. Ok? Então, o que está acontecendo com cada um desses orbitais? Quando nós fizemos as combinações previamente, né? Então, aqui eu vou... aqui é a primeira combinação que nós fizemos, né? Dos orbitais do tipo S, né? Então, eu vou retirar ele daqui do nosso desenho agora, né? Para tentar ficar um pouco mais limpo e vou tentar fazer a combinação, então, apenas dos orbitais do tipo P, ok? Então, vamos lá. Então, vejam o seguinte, os orbitais do tipo P, eles vão se combinar dessas maneiras aqui. O orbital PX, na linha da ligação, ou seja, eles vão formar orbitais do tipo sigma, porque eles estão se encontrando, então, frontalmente. E os orbitais do tipo PY e PZ, combinados lateralmente, formando orbitais do tipo P. Então, agora, o que a gente tem que fazer é colocar isso em uma escala de energia, né? Quais orbitais possuem maiores ou menores energias. Então, vamos combinar primeiro o orbital do tipo X, que é o orbital que fica na linha da ligação, que vai formar o orbital do tipo sigma, ligante e sigma antiligante. Então, vamos colocar esse orbital do tipo sigma, que originou-se do PX com o PX, e o outro orbital sigma, que originou-se, antiligante, da combinação do orbital PX com o orbital PX frontalmente,
ok? Agora, de onde esses orbitais estão vindo? Qual é a origem desses orbitais? Orbital PX, né? Então, eu vou ligar aqui para vocês esse orbital com o PX, tá? Então, esse orbital aqui também tem origem com o PX. Vejam que ele tem energia superior à energia do orbital que o deu origem, que aqui são os orbitais no átomo, e aqui são na molécula, ok? Como é que eu desenho só da molécula? Você elimina essa parte de cá e só desenha a parte do meio, tá? Então, esses daqui estão ligados no X. Como é que está o orbital PY e o orbital PY nessas combinações? O orbital PY vem de combinação lateral e o orbital PZ também de combinação lateral. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes em direcionamento, eles também são semelhantes em energia. Então, nós vamos chamar esses orbitais de orbitais degenerados, orbitais pi. Como essa molécula é uma molécula com Z menor do que 8, os orbitais pi vão ficar com energia inferior ao orbital sigma. Ok? Aqui também, o orbital. Então, pi, py e o pi, py fica com energia, py antiligante, né? Fica com energia inferior à do átomo e fica com energia também inferior à do orbital sigma. Porque a combinação sigma, então aqui nesse caso, fica mais energética do que a combinação pi, tá? Então, vamos passar para o próximo. O próximo é o orbital PZ. Como as combinações são semelhantes, então a energia, como eu disse, é semelhante. Então, o orbital pi PZ e o orbital pi PZ, antiligante, tem energias semelhantes, ok? Veja a ordem desses orbitais. Isso foi obtido experimentalmente, ok? Isso daqui a gente obtém via experimentos. Então, agora, nós vamos fazer a conexão, né? O Y veio daqui e daqui. Veio daqui e daqui. Tá? E o Z? O Z veio daqui e daqui. Veio. E esse aqui de cima veio daqui e daqui. Professora, mas eu só tenho que fazer traço cheio ou tracejado? Você escolhe, né? Mas o tracejado parece que ele deixa menos poluída a imagem, né? Para você conseguir ver de onde que tá saindo. Então, normalmente nos livros eles não fazem traços cheios em alguns livros, ou então eles fazem um traço bem fininho para não ficar confuso demais essa mistura de orbitais aqui, né? De onde está vindo cada um deles. Bom, agora que nós já fizemos todas as combinações possíveis, né? Nós vamos colocar os elétrons. Eu já me adiantei aqui na outra hora, né? E tinha colocado os orbitais do 2s, né? Já tinha colocado os orbitais do 2s. Então, agora, nós vamos colocar os orbitais p, né? Então, os elétrons do orbital p. Vamos lá? Então, são 2 elétrons aqui, 2 aqui. Do P a gente coloca um aqui e um aqui. Pode ser em qualquer um? Sim, pode ser em qualquer um. Porque depois que todos os elétrons se juntam, quando os orbitais se somam, eles vão preferir ficar onde tiver menor energia. Então, não tem problema colocar em qualquer outro lugar aqui, tá? Então, a princípio, não.
tanto porque todos esses 3 orbitais são energeticamente iguais, tá? Então, pela regra de Hunt, tanto faz se a gente colocar em qualquer uma dessas posições aqui, tá? Bom, mas aqui não. Aqui depende da energia do orbital. Então, a gente soma 2 elétrons, mais 2, mais 1, mais 1. Total, 6 elétrons. Então, agora nós vamos colocar 6 elétrons. 2 vão aqui embaixo, 2 vão aqui, e, então, faltam só mais 2. 1, 2. Fica 1 em cada um dos orbitais. Então, pessoal, eu já me adiantei aqui e fiz o cálculo, né, da ordem de ligação. Vamos lá. Então, vamos contar aqui. Aqui eu tô escrevendo, são 4 elétrons no orbital ligante. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, tá? Então, 4 elétrons no total, no orbital ligante, menos 2 elétrons no orbital antiligante. Então, aqui nós temos o orbital antiligante. Esses são os 2 elétrons do orbital antiligante. Então, esses 2 elétrons estão vindo dali. Então, 4 menos 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, a ordem de ligação é igual a 1. Mostra que é possível fazer a ligação entre 2 boros e ela vai ser uma ligação do tipo simples. Outra observação interessante é que existem elétrons desemparelhados. Então, quando há elétrons desemparelhados, nós chamamos essa condição de paramagnética, tá? Então, essa molécula é uma molécula paramagnética, uma molécula que apresenta magnetismo, tá? Então, essa característica do magnetismo vem daqui, né? Dos elétrons estarem desemparelhados, ok? Então, estando desemparelhados, nós chamamos de paramagnética. E quando eles estão emparelhados? Quando eles estão emparelhados, totalmente emparelhados, nós vamos chamar de diamagnético, tá? Ou seja, ele não apresenta magnetismo. Então, se tem elétron desemparelhado, paramagnético. Se não tem, é diamagnético. Diamagnético não possui elétrons desemparelhados, ok? Tudo bem? Vamos observar agora, então, o diagrama de energia para moléculas que tenham átomos com Z maior ou igual a 8. O oxigênio, o gás oxigênio, né? O O2, então, possui 2 átomos de oxigênio com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Se vocês observarem aqui, o Z é igual a 8. Então, esse diagrama de energia vai ficar diferente do diagrama de energia anterior, né? Como é que vai ficar? Nós vamos combinar orbital S com orbital S, e eles vão formar novamente orbital ligante sigma, né? S com S, S com S. Então, vindo daqui e vindo daqui. Para os orbitais P, vai ter uma pequena alteração. Os orbitais que não estiverem na linha de ligação, né? Então, como nós escolhemos o eixo X como linha de ligação, eles vão formar os orbitais do tipo sigma X, né? Sigma PX e sigma antiligante PX. Então, o PY e o PZ vão ser responsáveis por formar os orbitais do tipo π. Tá? Então, os orbitais do tipo π, então aqui, ó. Então, nesse caso, os orbitais vão ter energia superior à dos orbitais do tipo sigma. Então, os orbitais PZ, πPZ e πPY, ao contrário do exemplo anterior, tá? Vão ter energia superior à energia dos orbitais sigma. Mas aqui, eles vão ter energia inferior. Então, a única coisa que muda é a relação entre esses 2 orbitais aqui. PZ e PY. Então, esse orbital antiligante aqui. Então, vejam que a ordem ficou alterada. Então, nós temos agora
ligar, né, esses eixos aqui. Então, o X veio do X, o Y do Y e o Z do Z. Liga aqui com o orbital, aí tá, com o orbital. As interações são combinadas assim, Y com Y, Z com Z, e eles vão formar os orbitais do tipo P. Então, esse aqui é o diagrama de energia sem os elétrons, né, para o oxigênio. Onde é que nós vamos colocar os elétrons? Então, a gente tem 2 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui. Aí, os dois aqui, né? Então, somando tudo, 2 com mais 4, 6, com mais 4, 10, com mais 2, 12. Então, no total, são 12 elétrons. Bom, pessoal, então, voltando aqui, no diagrama de energia para moléculas como o oxigênio, que tem Z maior que 8, então, nós vamos fazer a distribuição dos elétrons, primeiramente pelos elétrons pelos orbitais de mais baixa energia. Então, a gente começa pelos orbitais sigma, depois na sequência a gente vai para o orbital sigma antiligante, né? Então, vamos começar. Então, no total são 12 elétrons, né? Na TLV, o comportamento paramagnético do oxigênio não consegue ser observado, né? Então, na teoria de orbitais moleculares, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, o que é um comportamento paramagnético? Ter elétrons desemparelhados, ok? Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, 12 elétrons. Então, a gente começa aqui. 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons. Total já deu 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Vejam que os últimos elétrons que foram colocados no diagrama de energia ficaram desemparelhados aqui em cima, nos orbitais π antiligante. Então, aqui a gente consegue enxergar o comportamento paramagnético dos elétrons, né, do oxigênio. Então, a TLV não consegue explicar esse comportamento, né? Ela não consegue explicar, mas Thom consegue explicar esse comportamento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na ordem de ligação do oxigênio. Então, a ordem de ligação é igual ao número de elétrons nos orbitais ligantes menos o número de elétrons nos orbitais antiligantes. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Então, orbital ligante, 2 elétrons. 2 elétrons, mais 2, mais 2. Então, a gente tem 2, 4, 6, 8 elétrons nos orbitais ligantes. Menos 2, 4 elétrons nos orbitais antiligantes. 8 menos 4 dividido por 2, resultado é 2. Ordem de ligação igual a 2. Então, a gente tem aqui o oxigênio ligado por uma dupla ligação. Bom, então, o que a gente viu, né? Que o boro, B2, possuía ordem de ligação igual a 1. Já o oxigênio, o O2 tem ordem de ligação igual a 2. Isso nos mostra que o oxigênio tem estabilidade maior do que o boro, né? O2, essa molécula é mais estável do que a B2. Com relação ao comprimento das ligações, aqui no boro nós temos uma ligação simples. Para o oxigênio, nós temos uma ligação dupla. Então, a ligação dupla ela é mais curta que a ligação
simples. Então, o comprimento de ligação para o boro é maior do que o comprimento de ligação para o oxigênio. E a estabilidade do boro vai ser inferior à estabilidade do oxigênio. Então, essas são informações interessantes que a teoria de orbitais moleculares nos proporciona. Para as demais moléculas, para as demais moléculas, o número Z vai ficar igual para o caso do oxigênio. Então, apenas os átomos que tenham Z inferior a 8, tá? É que vão ter o diagrama de energia aqui trocado. Então, vamos fazer um resumo disso. Quando o Z for maior do que 8, quando o Z for menor do que 8, os orbitais sigma terão energia maior do que dos orbitais πpy e πpz. Quando Z for maior ou igual a 8, os orbitais sigma terão energia inferior à energia do πpy e do πpz, ok? Bom, como é que fica então isso na forma de diagrama? Vamos lembrar? Na forma de diagrama, os orbitais π e πz vão ter energias inferiores a dos orbitais sigma px. E do π antiligante e do π antiligante Z, a ordem fica inalterada. Então, o que vale aqui, também vale aqui. Então, tem alguns livros, por exemplo, o JD Lee, o Não Tão Concisa, né? Ele mostra essa ordem alterada, mas se vocês forem ver em outros livros, a ordem é essa daqui, olha. Orbitais π antiligantes tem essa ordem. Os orbitais π sempre têm energia inferior à da energia dos orbitais sigma. Já nesse caso aqui, a ordem vai ficar alterada. O orbital sigma fica embaixo, olha só. E o orbital π vai ficar em cima, ok? Então, vejam, a diferença está aqui, nessa ordem aqui, tá? E isso daqui vem dentro do átomo para que haja uma maior estabilidade, né? Então, quando você quer emparelhar elétrons, você gasta energia. Emparelhar elétrons gasta energia, ok? Então, em alguns casos, né, nos átomos com Z inferior a 8, esse gasto de energia, ele é sobrepujado por essa alteração da ordem aqui, tá? Então, quando você coloca um elétron aqui e um elétron aqui, o gasto de energia é inferior a você fazer isso aqui, olha, 2 elétrons dentro do mesmo orbital. Então, para essas moléculas, para as moléculas formadas com átomos com Z maior que 8, isso aqui não faz diferença, então essa ordem de energia não fica alterada. Mas quando o Z é inferior a 8, os orbitais π vão ter energia inferior à dos orbitais sigma, do tipo sigma, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, ok? Bom, pessoal, então agora, para encerrar a nossa aula, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, façam esses exercícios aqui, que eu vou deixar aqui postado no vídeo para vocês. E esses exercícios, eles vão valer a presença de vocês. E nós vamos discutir os resultados dos exercícios de vocês na próxima aula, tá?
como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto da resolução do exercício de vocês e vão postar no Google Sala de Aula, ok? Então, a foto postada vale a presença de vocês aqui na aula de hoje, tá legal? Mas a foto do exercício resolvido, tá? Então, resolvam no caderno de vocês, tirem uma foto, coloquem o nome de vocês no alto, né, da folha, para que eu saiba de quem que é. Se eu acabar misturando foto, vai saber, né? Então, eu peço para que vocês façam isso, tá legal? Então, até na próxima aula.